Estamos ao vivo com a Tânia Albareda. Tão esperado esse dia, né, Tânia? Muito. A gente conversou no começo do ano, então esse é o Momento Podcast, a temporada 2020. Olha, gente, eu não sei por que eu já ia falar de novo, 2016. Eu tô com 2016 na cabeça. Toda Porque tá uma trend, né, nas redes sociais, né, do que a gente estava fazendo em 2020, 2016, então a gente tá mesmo. Eu não sei o que acontece, mas eu só falo 2016. Mas não, estamos em 2026. E hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre agenda e rotina para mulheres. Então, eu sou a Malu Louro, sou empresária no mercado imobiliário, eu atuo na área de vendas, a parte ali da troca, né? Da compra e venda do imóvel, e também tem um serviço hoje já há um tempinho, né, desde 2021, que é o meu serviço na área de educação também para mulheres do imobiliário. Então, hoje a minha empresa ela atende essas duas frentes, a parte comercial de compra e venda, intermediação, e para fazer compra e venda e intermediação, eu acabei criando um método, e esse método hoje eu compartilho com outras donas de imobiliárias e empresárias. E vou começar contando aqui para contar sobre a Tânia, né? Como que foi que a gente acabou se conhecendo, por que ela está aqui hoje, por que ela está tão presente, né, dentro dos nossos processos aqui dentro. Então, a Tânia, ela chegou em 2023, né? A gente estava até falando no comecinho aqui, né, Tânia, nos nossos bastidores, quando eu conheci a Tânia através de um grupo de network. Quem me conhece aí de perto sabe que eu sou super a favor, né, da gente ter essas conexões, de estar nesses ambientes de network, porque a gente cresce muito. E para nós mulheres, né, modelar, né, mulheres que estão ali, todas nós temos desafios, situações. Então, eu conheci a Tânia em um grupo, né, que a gente fazia parte. E quando a Tânia veio ali, né, trazendo sobre a agenda digital, sobre ferramentas de organização digital, no estudo organização digital, vamos falar digital, eu conheci com a Tânia, mas vamos falar de organização, de agenda, de produtividade, que eu comecei a estudar a fundo, foi lá em 2014, mais ou menos, que isso começou a aparecer mais para mim. Depois, em 2016, começou aí, ó, acho que é por isso que eu falei 2016. 2016, eu comecei a buscar mais na literatura e profissionais, e aí eu comecei a buscar isso e entender que isso era essencial para a parte de vendas, que era essencial para aquele novo momento que eu estava vivendo, né? Eu comecei em 2015 no mercado imobiliário, e aí eu percebi que não era só a parte comercial, e que, na verdade, a parte comercial dependia, e o meu trabalho, né, o trabalho de corretora de imóveis, depende de uma agenda. Então, acabei conhecendo a Tânia com uma ferramenta incrível, e ela veio com a ferramenta digital justo no momento em que eu precisava. E aí depois a gente desenrola mais sobre isso. Então, Tânia, quero desejar, né, mais uma vez, muita gratidão, né, deixar essa gratidão pelo seu trabalho, pelo que você representa, pelo que você representa hoje, porque Tânia hoje é uma das experts aqui dentro da mentoria, e transformou aí, né? Eu falo que eu aprendi com essas ferramentas e com o trabalho da Tânia a realmente fazer essa gestão das escolhas e não sofrer com elas, né? Que é o que a gente sofre, né, Tânia? Tânia, e ninguém melhor do que a própria Tânia para poder falar um pouquinho. Fala um pouquinho quem é a Tânia, né? Fala da Prumo, que é o seu negócio. Conta um pouquinho de você antes de a gente desenrolar no nosso tema. Vamos lá. Bom, primeiro, Malu, eu queria agradecer o convite. É uma alegria estar aqui com você e estar sempre com você, né? Eu aprendo, a gente troca, né? Eu falo que você superou o mestre, porque você está muito bem na sua gestão, né? De tempo, de rotina, e é muito gostoso de ver essa sua jornada, essa evolução, e também o tanto que você passa isso
para os outros, né? Você não fica com informação, né, retida. Você quer passar o que você aprende, você quer que as outras pessoas também tenham esse benefício. E isso é uma coisa que eu levo já há algum tempo, porque eu sempre sofri muito com procrastinação, né? Essa falta de rotina, as minhas agendas, né? Virava caderninho de anotação, em fevereiro já era caderninho de anotação. Então, como eu sempre tive essa dificuldade, foi uma coisa que eu sempre fui atrás, sempre busquei, e nunca dava certo. Até que um dia, né, eu comecei a fazer um pouquinho disso que eu costumo ensinar hoje. E começou a funcionar. Eu personalizei essa rotina para mim, né? Eu fiz do meu jeito, com o meu cenário, com a minha vida. E a hora que eu vi que estava funcionando, eu fiquei tão maravilhada que eu falei, eu tenho que mostrar que isso funciona, que não é tão difícil, né? Que não é tão custoso. E você foi uma pessoa que acreditou muito no meu trabalho desde cedo. Então, é muito gostoso estar aqui. E o digital, ele entrou na minha vida quando eu abri um escritório de advocacia com a minha irmã. Eu cheguei para fazer, né, o administrativo, né, cuidar daquela parte mais burocrática, e eu nunca tinha visto tanto papel na minha vida, né? Isso a gente está falando, gente, aqui de muito tempo atrás, né? E aí eu comecei a ficar chocada onde que eu ia guardar tudo aquilo. E eu comecei a estudar o digital, né? Como digitalizar esses documentos, como arquivar, como guardar. E foi aí que começou a entrar na minha vida essa organização digital primeiro, né? Eu fiz a organização digital de muitos escritórios de advocacia, né? Eu prestava esse serviço quando o direito ainda não era tão digitalizado. A pandemia ajudou muito esses escritórios, né? Mas antes disso, era um pouco isso que eu fazia. E aí eu levei para as redes sociais essa organização digital, né? Como você organizar esses documentos. E a partir daí eu comecei a estudar mais a organização no digital, como eu poderia ajudar essas empreendedoras também, essas empresárias, a se organizar no digital. E eu percebi que a rotina, a gestão do tempo, era um tendão de Aquiles para todo mundo, né, de forma geral. E eu falei, gente, mas tem que ter um jeito de simplificar, né, de deixar mais leve, de deixar mais fácil. E foi aí que eu comecei a unir, né, o que eu estava vendo do trabalho que eu estava fazendo com o que eu passei particularmente, pessoalmente. Juntei tudo e falei, bom, aqui a gente pode levar essa rotina para o digital, para a agenda digital. Aí a gente já tinha mais acesso, né, às agendas, agenda Google, que é o que a gente usa hoje, né, ferramentas de organização de tarefas também. E foi assim que tudo começou. Esse mundo digital, né, que foi quando eu me interessei, assim, pelo trabalho, foi justamente por quê? Porque eu sempre tive a agenda analógica, né, e aprendi, sempre assim, eu sempre tive, e eu achei interessante você falar, e a minha virava, eu sempre gostei de agenda, sempre gostei dessa parte de papelaria, e a minha agenda também virava bloquinho depois, né? Depois, e tem até hoje um monte de agenda que é bloquinho, de 1.000 bolinha que é bloquinho. E eu tive em 2019, mais ou menos, uma experiência com uma mentora, né, na parte de agenda analógica. E aí fez muito sentido, né? Fiz uma gestão de tempo, e aí todo aquele conhecimento que consolidou através da agenda analógica. Então, foi muito bom isso. Só que vindo para o mundo digital, igual a minha imobiliária é 100% digital,
O meu trabalho hoje com as mulheres do imobiliário, né, nessa parte da educação, é 100% digital. E aí você começa a ter demandas de compartilhar a agenda. E não tem como você compartilhar, vai ficar mandando foto de agenda todo dia e não bate, né? E aí, quando veio isso, e eu falo que a agenda digital, né, ter a noção da agenda analógica, ela foi importante, né, porque eu já tinha uma base, mas a agenda digital ajudou, inclusive, em todo o processo, sabe, de gestão mesmo, de escolha. Eu percebia que eu ia colocando lá na agenda, tipo, compromissos de 1 hora, sabe? Compromisso. Então, assim, é aquela coisa que a gente vive atrasada, é aquilo que você chega no fim do dia que você fala, gente, parece que eu fiz tanta coisa e você não fez nada, porque dependendo do que você vai fazer, igual, dependendo do que eu vou fazer, se é externo, eu tenho trajeto para fazer, né? Que não contempla. E a agenda, esse método me trouxe essa clareza, né? E aí, falando disso, Tânia, dessa clareza, como que foi para você quando você começou a fazer o trabalho comigo, né? Que já começou a conhecer um outro mundo que é fora de outro mercado, vamos dizer, né? E com essa visão comercial, porque aí a gente tem a parte comercial, onde a gente fica muito no celular. O comercial toda hora tem que estar respondendo o cliente, falando com o cliente o tempo todo. Então, esse mundo da mulher do imobiliário, né? Você tem isso porque você atendeu aí inúmeras mulheres aqui da nossa comunidade. Como foi e qual é assim, né? Qual era a maior queixa dela, as maiores dificuldades e como você percebeu o seu trabalho aí influenciando para ajudar essas mulheres com a agenda e na rotina dela? Então, começou um pouco com você, né, Malu? Que quando você chegou, eu já vi que a sua agenda era uma agenda muito desafiadora, né? Então, eu já tinha um pouco essa ideia de que a agenda dessa empresária do imobiliário é uma agenda extremamente desafiadora. Até eu já trabalhei com outras profissões, né, de mulheres com outras profissões, que também tinham uma agenda desafiadora. Mas eu acho que no imobiliário vocês têm muito esse translado, né? Porque existe muito essa pessoa, essa mulher na rua, né? Mostrando esses imóveis. Então, isso era um ponto muito importante que a gente tinha que ajustar. E esse translado, normalmente, ele é ignorado numa agenda, né? Principalmente numa agenda de papel. Você não vai colocar numa agenda de papel o tempo que você leva para chegar num lugar. Você vai colocar ali o horário daquele compromisso, né? Então, esse foi um ponto super importante, assim, da gente analisar, né? Foi uma virada de chave para muitas mulheres que eu atendi aqui na sua mentoria. E outra coisa também que eu acho que isso vai para todo mundo é que a agenda, normalmente, a gente olha para ela como uma ferramenta para colocar tudo que a gente vai fazer no dia, né? E a agenda não é isso. A agenda, ela é uma ferramenta de consulta. O que eu vou fazer das 10 da manhã ao meio-dia, de quarta-feira, né? Todas as quartas-feiras. Então, essas perguntas, esse destrinchar, né, das tarefas, é que eu acho que também fez muita diferença para essas mulheres. Então, eu acredito muito que a agenda, ela tem que ser uma visão de quem você é e do que você quer naquele dia, né? O que eu quero nessa agenda? Qual o horário que eu vou fechar? O que é inegociável para mim? Então, a gente começou assim, e foi muito gostoso participar dessa evolução, né? Porque eu vi mulheres que antes não conseguiam fazer nada, estavam estafadas, não viam saída, não viam luz no fundo do túnel,
e depois de 3, 4 meses já estava com um buraco na agenda querendo colocar hobbies, né? Coisas assim que não conseguia fazer antes, não tinha lugar, não tinha espaço. Então, isso é muito gratificante. Do meu trabalho, do propósito que é, né, o que a gente faz aqui, né, Malu, de mostrar os benefícios de você gerir o... E não é gerir só o seu tempo, né? Eu gosto muito de falar que tempo todo mundo tem igual, né? Mas gerir você, gerir suas escolhas. Você falou aqui no comecinho, a gestão de escolhas, né? Então, pensar qual é a melhor escolha para você, quais são as prioridades para você. E foi isso que a gente trabalhou muito e foi isso que a gente viu dar certo. É claro que eu sempre tenho por premissa acreditar que 50% é da outra pessoa. Uhum. Né? Então, eu faço tudo que eu posso e você, do outro lado, pega o que você pode. Então, o resultado vem dessa ligação, assim. E eu tive excelentes resultados, mulheres com muita vontade de dar certo, né? De fazer a diferença, de ter mais tempo para elas também, de se colocar na agenda delas como prioridade, colocar a família, né? Os filhos, o autocuidado, não esquecer da alimentação, né? Porque isso também era uma coisa que pegava muito, porque quando vocês estão em trânsito, vocês nem lembram de comer, de beber água, de fazer xixi, né? Então, Nossa. essas coisas eu achei que foram muito importantes, assim, no desenvolvimento do que a gente faz aqui, né, em conjunto. É um trabalho, né? O trabalho do imobiliário, ele tem bastante o externo e o interno, né? A parte quando você está dentro do escritório, né? Para quem trabalha home também, quem tem imobiliário digital, também é intensa, porque são muitas atividades, né? Igual a Tânia trouxe ali. Então, assim, a gente tem muita atividade, a gente quer colocar tudo na agenda, a gente quer dar conta de tudo, né? E aí a sensação é, gente, eu não dou conta de tudo. Igual ontem eu estava falando com uma aluna da mentoria, ela falou, nossa, eu não estou conseguindo atualizar os leads todos os dias. Tá bom, mas não precisa ser todos os dias. Ele é importante. Se você trabalha sozinha, vamos pensar aqui, o que é o mais importante? O mais importante dentro de um processo imobiliário é a parte de conduzir o cliente para o fechamento. Então, se ela está, então, ela fez vamos contextualizar aqui, né? Ela trouxe ela fez uma propaganda, fez um anúncio, né? Fez uma campanha. A campanha trouxe um volume de leads, e nesse volume de leads, ela tem que o processo dela é levar para visita, e da visita para a proposta, visita e para o fechamento. Então, o foco, quando você está em campanha, é o mais rápido possível pegar quem está nessa fase já de compra. Então, se você ficar fazendo etapa por etapa, tentar fazer bonitinho, que é o que a gente fala, tem que fazer bonitinho porque tem a gestão, né? Tem que fazer. Só que a clareza, né? Eu acho que é a clareza. Então, a Tânia hoje ela trabalha com 2 ferramentas, não sei se você vai falar, né? 2 ferramentas básicas, principais. E essas 2 ferramentas, elas permitem com que você coloque tudo e vá fazendo essa gestão, que fica, de que momento é esse. Então, assim, ó, se eu estou em momento de campanha, que é do caso dela, o que ela vai ter que fazer? Que é o que eu adoto para mim, que eu adoto para as minhas alunas. Para atualizar, eu vou ter que fazer um plantão. Eu vou fazer um plantão daqui uma semana, eu vou fazer um plantão daqui 15 dias. Mas o principal agora, já que eu estou em campanha, eu estou investindo dinheiro, eu não vou parar. Ah, não, agora eu vou atualizar os leads e vou parar de atender cliente. Não, então, eu acho que essa ferramenta, ela traz essa clareza. E parece óbvio, gente. Parece óbvio a gente falando aqui. Só que não é óbvio na hora de fazer. Parece que a nossa cabeça dá meio que um tilt, assim. E a gente vai dormir com uma sensação de peso, de que a gente não conseguiu fazer tudo que tinha para fazer, de que a gente não dá conta, né? E aí a gente não consegue não cuidar
E aí eu vejo uma evolução muito grande, inclusive nessa aluna, ela conseguindo mensurar e quais clientes ela vai deixar até para chamar depois e quais ela vai dar andamento para ir para fechamento. Então, isso aumenta também o nosso faturamento. Essa gestão, ela influencia nisso. E principalmente naquilo, né? Porque o maior peso, Tânia, das pesquisas que tem, né? Do que as mulheres hoje do imobiliário estão buscando, o maior peso é dar conta. Sabe essa palavra, dar conta? Essa palavra é uma das mais pesquisadas. É tipo, como dar conta de tudo? As pessoas colocam lá. E aí, o que a gente vai trazer aqui é que não vai dar conta de tudo. Também já está meio que clichê isso. A gente não vai dar. Só que a gente vai aprender a fazer escolhas. E tendo uma visão, que é o que eu vejo, né? A ferramenta lá atrás visualmente, e aí você pode sentir o que faz sentido nesse momento, qual é a fase. Eu tenho fase que eu não estou em campanha, eu tenho fase que o mercado está lá embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar. E aí, se eu vou atualizar leads, vou atualizar CRM, eu já aproveito e já faço uma boa de uma prospecção. Né? Exato. E eu acho que isso é nas consultorias que eu fiz com essas mentoradas, eu percebi... Melhorou? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Então, eu percebi nas consultorias, né, que eu fiz com essas mentoradas, eu percebi que esse dar conta, ele vinha com muita culpa, com muito sofrimento, né? Então, a hora que a gente percebe que a gente vai ter que deixar alguns pratinhos cair e que tá tudo bem, esse peso já dissipa um pouco, né? Ele já dá uma melhorada. Outra coisa que você comentou, que eu queria muito dizer, é sobre as interrupções que vocês têm. Então, assim, vocês têm muita gente chamando, né? Muito WhatsApp, muita mensagem, muito retorno, muito feedback para dar, né? É muita prospecção. Então, tudo isso a gente chama de interrupção do projeto original que você está aqui trabalhando, né? Aquela tarefa principal que você está executando. Você está executando uma prospecção, uma atualização de leads, e o celular não para aquele monte de WhatsApp, né? O seu cérebro vai ficando sem energia, ele não sabe o que fazer. Então, a outra ferramenta que a gente trabalha, além da agenda, é o planejador de tarefas, né? Que hoje a gente tem duas opções, o Trello e o Notion, né? Porque são ferramentas que andam aí com o desenvolvimento digital de cada pessoa. Também tem isso. Como a gente trabalha, também isso eu percebi, com mulheres já 40 mais, né? Não estamos excluindo ninguém, é óbvio que vai ter mais, menos, mas é mais ou menos o nosso público. Eu percebi que essas mulheres, elas vinham com muito medo de não dar conta do digital, porque são muitas ferramentas hoje, né? E elas acabavam se boicotando porque já achava que não ia dar conta. Então, a transição do papel para o digital, que a gente comentou aqui no começo, é muito importante. Então, deixar claro que você não precisa ir para o digital e abandonar o papel, né? Tem um caminho do meio, você vai fazendo essa transição aos poucos, mas o digital ajuda sim. E o planejador de tarefas, ele vai conter um pouco, né, da borda para essas tarefas, para essas interrupções, né, para esses imprevistos do dia a dia. E é aí que entra a gestão de escolha, porque quando você mensura, né, quando você agrupa essas tarefas, você consegue escolher em determinado momento do dia o que você vai fazer, qual é a sua prioridade. Então, eu acho que é esse o dançar, né, conforme a música, que essas ferramentas vão dando a oportunidade para essas mulheres, tá?
Outra coisa importante que você sempre fala, né, na sua mentoria, é a manutenção dessa agenda. Então, quando você fala aqui sobre o momento. Travou. Tudo bem? Voltou, hã? Malu... Voltou. Volta lá na manutenção da agenda. Então, Isso, a manutenção é muito importante você fazer semanalmente, mensalmente, né? Trimestres, semestres. Por quê? Porque você vai tendo a visão de como está andando a sua jornada. Então você fala, essa semana eu vou ter campanha. Então, o que eu vou deixar, qual pratinho que eu vou deixar cair, porque estou em campanha, entendeu? Então, essa semana eu vou dar prioridade nos meus clientes que estão em fechamento. Essa semana eu vou dar prioridade para aqueles clientes que eu fiz em campanha e ainda nem fiz o primeiro contato. E assim vai indo essa organização de gestão, de tempo, de rotina, de tarefa. Eu sempre falo que a agenda, ela só funciona quando você aprende a gerir as suas tarefas, as suas atividades, sejam elas diárias, semanais, mensais, quinzenais, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. E para gerir, né, é importante ter clareza, conhecimento, luz sobre isso. É porque a gente entra, principalmente quem atua no mercado imobiliário, a gente acaba entrando, é uma rotina muito intensa, são muitas pessoas, né? A gente tem uma média, e vamos falar assim, uma média de quem atua no mercado de receber aí pelo menos 50, 60 leads mês. Vamos falar numa média atual aí, que eu fiz um levantamento agora essa semana, fazendo aqui um levantamento das alunas, né? Então, imagina, 60 pessoas. Dessas 60 pessoas, a gente vai colocar aqui que hoje a média das alunas estão algumas entre 30% e a grande maioria entre 50% de conversão para visita, né? Então, o lead chega, 50% elas convertem. Vamos colocar aqui 30 pessoas. Gente, 30 pessoas é basicamente um atendimento por dia. É um atendimento por dia. E um atendimento por dia, a gente não mostra um único imóvel, né? Aqui na nossa metodologia eu tenho um padrão, mas tem gente que trabalha aí mostrando 4, 5, 6 imóveis por dia. Então, o tempo que isso leva, fora que, enquanto eu estou mostrando visita, está chegando lead, tem pessoas, isso que eu estou falando de leads novos agora, e da carteira que a gente tem. Então, assim, é um fluxo muito grande de pessoas, de ações, são muitos detalhes, porque também eu tenho dona de imobiliária, corretora, que atua com a captação, também tem um cliente vendedor, então tem toda a ação, né, de feedback, de retorno, de atualização. Então, é uma demanda muito alta, né? Então, a gente tem pessoas, às vezes, tem imobiliários que têm assistentes, tem pessoas para ajudar, mas mesmo assim, a demanda é muito grande para essa corretora. Então, e a gente não quer perder nada, né? Primeiro, a gente não quer perder nada. Segundo, a gente tem que estar atuando ali, então, às vezes, está respondendo meia-noite, 1h da manhã. Eu passei por isso em época de campanha. Está respondendo. Então, assim, as campanhas que eu fazia acabaram, como eu trabalhava muito com o público investidor, então eu atingia pessoas da China, da Austrália. Então, essas pessoas queriam conversar que horas? De madrugada, que a gente era para estar dormindo e tinha que estar respondendo. Então, é entender o nicho que você está, e aí, a partir daí, você vem para o que eu acho que é o fantástico, que é o organizador de tarefas, e do organizador de tarefas, você faz a sua gestão das escolhas ali para dentro que aqui na mentoria a gente trabalha para dentro do trimestre, né? Então, dentro de um trimestre, eu distribuo isso dentro de um trimestre. Na agenda. Eu olho para as minhas metas e distribuo na agenda dentro do... Nossa, mas aí eu vou perder tempo. No começo, eu também sentia isso. Só que não tem outro jeito, sabe? Essa ferramenta, o organizador de tarefas, né, da Tânia, e o processo da agenda Google, e a gente eliminei um monte de coisa. É igual assim, às vezes a gente faz um teste, né? Compra algumas coisas e guarda. Vamos falar coisa de cozinha.
quanto tempo você demora para usar? Eu tenho um cantinho ali que eu guardo as coisas só para fazer teste. Gente, tem coisa que tem anos que não usa. É a mesma coisa com ações. E aí a gente vai eliminando. E o medo que você falou da ferramenta digital ser mais uma coisa, que a gente tem isso, né? Vai ser mais uma coisa, mas não. Porque não adianta também você ficar com um monte de listinha, que era o que eu ficava, um monte de listinha na minha mão, um monte de coisinha, e que ia se perder, né? Anotava em cada coisinha, ainda tem um pouco desse hábito. Qualquer papelzinho eu quero anotar alguma coisinha, porque eu gosto muito de papel. Mas volta para o plano. Outra coisa, gente, nossa, é pagamento, né? Ai, vamos fazer pagamento, que às vezes você tem a nossa rotina também, né, de vida. Ah, vou fazer pagamento. Eu tinha uma coisa anotada cada hora num cantinho. Quando via, putz, esqueci de pagar tal coisa. Então, são de coisas mínimas a coisas que são, né, é do mínimo, né, ao... E uma coisa que me ajudou bastante foi dessa organização, que me ajudou também, né, porque a gente, como empresária, nós também somos, muitas são mães, a maioria das minhas mulheres aqui são mães, são esposas, né, tem filho, casa, pet, e olhar para isso e colocar isso também, ficou muito mais claro os momentos de fazer. Uma coisa que me energiza é começar já colocando algumas coisas em ordem, deixando alguma coisa organizada. E isso veio do trabalho, né? Falar, gente, é uma coisa mínima, mas essa clareza veio através desse trabalho com você, Tânia. Exatamente. Obrigada, Malu. E eu acho que é assim, eu faço sempre uma analogia com a nossa casa, né? Uma coisa que... Voltamos? Voltou. Voltamos? Voltou. Então, uma coisa que eu vi muito, assim, que eu gosto de fazer analogia, quando eu comecei a organizar a minha agenda, né, as minhas tarefas, eu pensei, nossa, faz muito sentido, né? Porque se a gente organiza guarda-roupa, se a gente organiza cozinha, por que a gente não vai organizar e categorizar, que é mais importante do que organizar, as nossas tarefas? Então, assim, o guarda-roupa, você põe calça com calça, né? Camiseta numa gaveta, lingerie na outra, a cozinha também. Normalmente você entra na cozinha de uma amiga, automaticamente, meio que padrão, você sabe ali onde é que estão as coisas, né? A gaveta de talher, a gaveta de pano de prato. É meio que universal, né, o processo. E por que as tarefas têm que ficar tudo perdida? Tudo despontadas, sem uma categorização. Então, o que a gente tem que pensar é exatamente isso. Vamos categorizar. O que você falou do boleto para pagar. Você lembra? Ai, meu Deus, tem que pagar esse boleto hoje. Aí você vai lá, corre no banco, paga aquele boleto. Aí você vê que tem alguma outra coisa que você precisa pagar que você não pagou. Caiu um débito automático que mexeu no seu saldo e você não tem mais o saldo para pagar aquele boleto. E aí aquilo que você ia fazer em 15 minutos já tomou 3 horas do seu dia. Né? Quando você unifica, condensa tudo isso num dia só, né? E fala, não, aqui eu vou pagar todos os boletos que vão vencer de hoje até tal dia, né? Você, essa tranquilidade que te traz também, né? Categorizar essas atividades que a gente tem é um benefício que todo mundo traz como feedback para a gente, né? Esse alívio de deitar na cama e falar, nossa, hoje eu deixei um monte de coisa cair, um monte de pratinho caiu, mas eu fui produtiva, eu fiz o que tinha que ser feito e esses pratinhos caíram porque eu fiz essas escolhas e amanhã eu vou lá recolher, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Sim, e às vezes não é amanhã, e às vezes não vou precisar recolher, né? Igual muita coisa eu não precisei recolher, que eu achava que tinha que fazer, que estava ali por alguma imposição, né? Por alguma coisa que a gente aprende. Então, é algo que traz um filtro, né? É um filtro muito importante para que a gente
possa cada vez mais trabalhar com o que é essencial, para que a gente possa cada vez mais trabalhar de uma forma em que as coisas vão fluir para o nosso objetivo, né? Isso. Porque existe um objetivo, e aí às vezes a gente até perde esse objetivo no meio do caminho, devido a tantas coisas, porque a gente quer fazer tudo, né? Nossa, mas surgiu isso. E o mercado imobiliário, principalmente quando a gente está na ação, né, de campanhas para imóveis que eu acabei de captar, ou quem trabalha com lançamento, a gente precisa estar participando de eventos, precisa estar participando, né, fazendo as conexões, network, mas aí são todos que são importantes, até nessa hora de avaliar. Porque às vezes tinha semana que ia em tudo quanto é coisa, a gente ia dormir super tarde, acordar super cedo, participar de tudo, e algumas coisas às vezes que não fazem sentido, sabe? E deixava para trás, ai, porque eu não posso perder lead, porque eu não posso perder conexão. Então, ter essa clareza, né? Eu acho que... E aí, Tânia, a gente está falando aqui, mas vamos deixar aqui gravado de uma forma prática e simples, né? Quais são esses pontos, né? E que hoje a gente pode deixar para abrir a luz para essas pessoas, depois, né? Se elas quiserem fazer parte, né? Para aprofundar, para que a gente trabalhe de uma forma com elas mais personalizada, ponto a ponto, né? A gente consegue fazer isso aqui dentro da mentoria, mas como que hoje essa mulher, né, o que você consegue trazer de valor para essa mulher hoje, com pequenas dicas, vamos dizer, né, pequenas ações para que elas degustem desse seu método e que depois elas possam ter interesse de vir para lapidar esse processo. O que você tem aí? Eu gosto muito de... A minha consultoria, ela está baseada numa tríade, né? São 3 passos que a gente faz. Eu fiz realmente para ser bem simples e de... Eu não gosto de falar fácil, né? Porque se organizar não é um processo fácil, mas ele também não precisa ser doloroso. Ele pode ser leve, ele pode ser prático, né? Então, esses 3 passos que a gente usa muito na consultoria é a técnica do esvaziamento, que a gente gosta muito, né? Eu apelidei com esse nome. E é uma lista única, né? Isso que você falou que adora papelzinho, vai colocando um monte. Tem gente que tem 5 cadernos, um caderno para cada coisa. Não, elimina tudo isso. Faz uma lista gigante de tudo que está na tua cabeça, de tudo que você faz no seu dia a dia, e coloca ali naquele mesmo lugar. Não importa a sequência, a ordem, nada disso. É uma listona mesmo, né? Depois disso, a gente vai para o organizador de tarefas, o planejador de tarefas. Tânia, deixa eu te interromper, só para ficar claro. Como fala, ilustrar um pouco mais o esvaziamento. Eu gosto de comparar de quando a gente vai na nutricionista. Quando você vai na nutricionista, a nutricionista passa como tarefa a anamnese. Que é? É você anotar. Tem nutricionista que passa 3 dias, tem nutricionista que passa de 1 semana, depende do protocolo que vai fazer. Mas você tem que anotar exatamente tudo que você põe pela boca. Tudo. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E o esvaziamento é isso. Você vai anotar tudo que você precisa fazer, né, Tânia? Tudo. Que você fez, que você precisa fazer, que você quer fazer, né? Então, a gente fala que o esvaziamento, ele não tem filtro, né? Eu gosto muito de falar que ele vai do tomate ou da carne que você tem que tirar do freezer para descongelar, para fazer o jantar para sua família, até o retorno para aquele cliente que quer comprar aquele imóvel que você está esperando. Então, tudo isso vai no esvaziamento, é isso mesmo que você falou, né? A partir dali, você vai ter já algumas clarezas de categoria. Então, você vai separar o que é da casa, o que é seu pessoal e da sua família, o que é do trabalho. Essas 3 categorias vão estar muito nítidas ali, tá? Eu sempre falo que são as 3 primeiras que a gente começa da roda da vida, né? Então, é a casa, a gente, pessoal
e o trabalho. Então, você já vai categorizar, olhando ali o esvaziamente, vai ser nítido. E aí você vai organizar. Pode ser no papel mesmo, né, Malu? A gente, às vezes, faz no papel. Pega um papel, escreve casa, pessoal e trabalho, e vai pegando ali daquela lista única e já categorizando. Esse vai ser já o seu planejador de tarefas, né? E a partir daí, você leva para a agenda esses compromissos. Então, o que é? A gente aqui trabalha com uma agenda de blocos de período. Então, você vai colocar o bloco casa, o bloco trabalho. A Malu gosta muito de momento, né? Então, é momento casa, momento pessoal e momento trabalho. Você vai dividir e vai colocar ali. Quero trabalhar nisso tal dia da semana, de tal a tal hora. Esses já vão ser os seus principais bloquinhos. Então, o que vai para a sua agenda? Essa é uma dica muito legal. Vai para a sua agenda, seja papel ou digital, compromissos que você tem com outras pessoas ou fora, né, dos bastidores, e os bloquinhos de período, que eu gosto de dizer que nada mais são do que compromissos que você marca com você mesma, né? Então, os bloquinhos de tarefas, os bloquinhos, os momentos de atividade são compromissos com você. Então, de segunda-feira, das 9 até meio-dia, eu vou ter o meu momento casa. Então, vou fazer mercado, vou arrumar minha casa, vou organizar roupa. É o meu momento casa. Então, tá ali. Marquei comigo, vai para a agenda. Essa eu acho que é a tríade mais importante, assim, do comecinho, né? As 3 dicas que eu gosto de dar logo de primeiro. E ótimo que dá para colocar em prática, né? Dá para testar, colocar em prática. E eu vou deixar aqui abaixo, né, os nossos links para que vocês conectem, né, o link da Tânia, para que vocês conectem aí quem precisar de mais, né, informações, de mais detalhes dessa organização aí, dessa rotina para mulher do imobiliário. Estamos aqui já com alguns anos, né, de experiência, tanto pessoal, tem a nossa experiência pessoal, mas também tem a experiência aí, né, de dezenas de alunas que já testaram, que estão testando, que estão vivendo. Eu falo que a agenda ela é viva, né? A minha agenda ela já mudou de quando eu conheci a Tânia. Até conhecer a Tânia, gente, a minha agenda digital era a agenda Google para marcar os meets, porque eu sempre fui por Meet ou Zoom, vamos dizer. Eu comecei a usar mais porque eu gostei mais do Meet, do Google. Então, eu começava a usar e era para isso. Não sabia nem sabia mexer naquilo, sabe? Eu mal olhava um calendário digital. Eu mal olhava. E aí, hoje, a base é toda essa, né? E aí, quando o seu negócio cresce também, você compartilha. Hoje eu também atendo clientes do imobiliário digitalmente para falar sobre imóveis, então você também tem essa troca, né, da agenda, de colocar ali certinho. Então, é bem importante trazer isso, né? São passos que vão trazendo clareza para muitas outras coisas. Eu falo que esse movimento, ele trouxe clareza para muitas outras coisas e crescimento em muitas outras áreas, né, da vida, né? Igual a Tânia falou ali da roda da vida, é engraçado que se a gente começa olhando para esses 3 pontos, o trabalho e a casa, né, que é o que toma ali, né, a vida de uma mulher, que aí é onde entra as atividades com os filhos, dependendo da fase, né, do filho. Tem fase que a mãe leva, busca, tem fase que é bebezinho, então com quem deixa, com quem não deixa, fica junto, é médico, é pediatra. Então tem N fases da nossa vida para a gente poder entender. E às vezes eu vejo muitas mulheres falando assim, gente, meu negócio imobiliário, não sei se vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo. Por quê? Porque ela fica dividida entre todas as coisas, e aí ela
fica, nossa, será que eu estou fazendo certo? Por que será que eu não estou tendo resultado? E aí o resultado vem das pequenas ações do dia a dia. Exatamente. E Malu, organizadas. Desculpa, te interrompi. Só vou concluir. Se organizadas as ações, nós vamos conseguir enxergar isso. Eu não preciso de mais, sabe? Foi isso que. Não preciso de mais tempo, não preciso de mais 24 horas, não preciso disso para poder conseguir alcançar objetivos que a gente tem aí, né? Desculpa, pode falar, Tânia. Não, imagina. Quando eu comecei a querer me organizar, né? Eu achava que todo mundo tinha mais tempo que eu, né? E eu falava isso. Nossa, mas você deve ter 48 horas no dia, porque eu só tenho 24, né? E isso é ilusório, não é verdade, né? Todo mundo tem o mesmo tempo, as 24 horas é universal. Então, o que você precisa aprender é a se gerir, né? Ter tempo é aprender a gerir você, suas emoções. E as mulheres, elas já saem com uma perda, vamos dizer assim, né? Elas já saem atrasadas, porque nós temos muito mais emoções para gerir, né? A gente tem aí uma oscilação hormonal incrível. E a partir de estudos já foi decretado, né, que a gente sempre sai de 20 a 30% com menos tempo de trabalho do que um homem. Então, por exemplo, você pode acordar no mesmo horário daquele homem, você pode fazer tudo igual aquele homem, mas se você tem uma família, ou mesmo que você não tenha, até pela sua condição feminina mesmo, né, de hormônios e de tudo, você já sai com uma porcentagem a menos para aquele dia. E não adianta a gente falar, mas eu não estou preocupada com a casa, mas eu não quero. É fato que a gente se preocupa. No inconsciente, no subconsciente, a gente está preocupada com aquilo. Então, é melhor deixar aquilo na nossa vista, né, com a nossa supervisão, mesmo que aquela mulher tenha uma funcionária, tenha alguém para ajudar, é melhor que aquilo esteja ali na sua agenda, sob o seu controle, do que você deixar aquilo escondido, porque aquilo vai consumir a sua energia, mesmo você não sabendo que ela está consumindo. Exatamente. Foi muito engraçado, você comentou isso, e as coisas vêm desde criança, né? Alguns dias atrás, os nossos filhos, eu tenho filhos adolescentes, né? E a gente deu missões ali. Um foi ajudar na empresa e a outra ia ficar ajudando em casa. E olha que interessante essa questão do homem com a mulher, né? E a gente combinou ali que eles fariam e a gente ia dar uma remuneração para eles, né, do dia ali, da hora. Então, ele fez as atividades lá da empresa, e quando eu cheguei, ela ainda estava organizando coisas da casa, que ela ficou com uma parte aqui em casa, a gente que lava a roupa, né? E aí, o que é engraçado é que ela ainda estava, então, assim, ainda ficou até a noite. Normalmente é assim na nossa vida de mulher, né? Normalmente acontece isso. E aí, só que ela tinha, quando a gente para pensar, parece que ela tinha menos atividade por estar em casa, né? E aí, como que a gente vai remunerar? Exatamente igual. Porque se eu começo já desde cedo pagando mais para ele e ela que ficou, a gente desvaloriza esse trabalho, que é um trabalho que ela ficou até mais tarde fazendo, entendeu? Exatamente. Que a parte dela demorou mais que o dia da máquina ficar pronta, de tirar, né? Existe um processo nas coisas, né? Então é muito interessante isso. E você falou, e às vezes a gente tem pessoas que trabalham para a gente, só que mesmo assim existe uma gestão, né? A mente que cuida, e nós mulheres estamos condicionadas a esse cuidado, né? Dessa preocupação de cuidar.
Aqui a gente tem tudo muito dividido, mas mesmo assim, algumas coisas são minhas que não tem jeito, né? E outra coisa, Malu, tem muita mulher que eu atendo que ela quer fazer essa parte. Ela quer estar presente na casa, ela quer estar mais presente com os filhos, ela quer ter esse tempo de qualidade com a família, né? Ela quer ter tempo para ela também, com o marido. Então, eu vejo que esse querer está voltando muito forte e sobrepondo a obrigação. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar muito claro, né? Não é a obrigação, é um querer feminino, é da nossa natureza cuidar, maternar, né? E estar tá ali com o nosso relacionamento em dia. Tudo isso requer cuidado, cuidado requer energia. Energia tem que gerir, e para gerir você tem que colocar na agenda. Tem que colocar na agenda, né? E nós temos aqui, Tânia, tem aí o processo todo da agenda. Tânia, gratidão, eu acho que a gente conseguiu trazer ali alguns minutinhos atrás, né, uma essência de que elas podem, de como elas podem aproveitar, uma troca aí, né, que acaba trazendo insights. Eu tive já um monte de insight aqui, um monte de coisa que eu já fui revivendo, a gente vai revivendo o que pode melhorar, onde pode atuar ali, porque é viva, né, essa agenda, esse processo. Eu acho que também traz muito conforto, sabe? Uma coisa que me trouxe muito foi o conforto, de saber que essa fase é essa fase, então se essa fase em que eu estou na minha agenda vem a fase em que eu estou, né? Sem peso, sem culpa, isso já tira um emocional gigante. Você falou da agenda da mulher, né? Eu coloco na minha agenda a questão da lua, que para eu, Malu, né, estudo bastante essa parte, e para mim, eu acredito que influencia, então eu coloco lá para eu poder estar atenta. Os períodos do ciclo menstrual, eu também considero, deixo a agenda mais leve, respeito isso, né? Eu não gosto de tomar aqueles medicamentos, né, que fazem aquele ciclo lá. Não, eu gosto de viver todos os ciclos, toda essa fase hormonal, eu acho que é importante. Como fala, uma questão minha, pessoal minha, né, algo meu, eu acho, é uma coisa minha, não é que é o certo, é meu isso, e vivo muito bem com isso, e quando eu coloquei isso na agenda, melhorou minha vida também, assim, 200%, sabe? Porque você se entende, né? Quando você está mais improdutiva, a mulher normalmente acha que está preguiçosa, que está inútil, e aí você vai na agenda e vê qual é o período do ciclo que você está, você entende porque você está mais devagar, ou mais triste, ou mais amuada, não está produzindo tanto, né? Tudo isso faz muito sentido para a gente. Organizador, vejo no meu organizador o que condiz com essa energia, e é isso que entra na agenda como compromisso. Exatamente. Muito bom, Tânia, amei nosso momento aqui. Foi um momento maravilhoso, como sempre. Todas as nossas trocas são momentos. Eu acho que todas as nossas conversas, acho que a gente tinha que gravar e divulgar, porque sempre são muito boas, né? É verdade, sempre é muito produtivo e a gente tem uma troca muito gostosa, né, Malu? Te admiro muito. E a gente começou o ano, né? Agora, esses dias, todo mundo fala que tradicionalmente começa o ano depois do carnaval. Acabou de acabar carnaval, acabou de acabar. Então ano novo, vida nova. E rotina, agenda. Um desejo aí para todos um excelente. Eu queria deixar aqui que a rotina, né, essa palavra, ela ficou muito cansativa, né? As pessoas já escutam e, nossa senhora, sai correndo, né? Mas a rotina, ela não precisa ser engessada, ela não precisa ser uma coisa que não faz parte de você, né? A rotina, ela é muito útil, ela é prazerosa, ela pode ser leve, ela pode ser prática. Então, não generalize, traga a rotina para o seu cenário que vai funcionar. Muito bom. Então, vou deixar ali embaixo nossos contatos, e
sigam aí, porque em breve teremos mais conteúdo para vocês. É isso. Super beijo, ótimo. Beijo, gente. Beijo, Malu. Obrigada pelo convite. Obrigada.